Voltamos com as correções aí de químicas, questões 40, 41 e 42 com o nosso amigo Carbone 024. Vamos lá, não. Pega pra sair! Pega pra sair! Você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão. Química! Vamos lá. Gente, continuando então aí com as questões de química, né? Questão 40, uma questão de química orgânica, né? Uma questão que cobrava aí detalhe, né? Cobrava aí para você reações orgânicas, uma questão mais detalhista, uma questão mais conteudística, né? Uma questão que você deveria lembrar de algumas reações orgânicas importantes. Ele dava 4 formulinhas, né? Uma formulinha de partida que é o ácido salicílico, e ele pedia para você indicar, né, os outros reagentes necessários para uma reação na obtenção de outros 3 compostos aqui: o salicilato de metila, um éster, né, o ácido acetil salicílico, um outro ácido, e o salicilato de benzila, um outro éster, né? Resposta correta aí, até por eliminação, né, gente? Alternativa A, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e fenol. Só um comentário sobre essa questão. Esses 2 primeiros reagentes aqui são um dos reagentes, né? Você tem outros reagentes que serão necessários para a obtenção desses outros produtos, né? Você poderia ficar aí meio na dúvida, né? Como eu até olhei aqui, a alternativa D, né? Que falava álcool benzílico como último reagente necessário, né? Lembrando que o álcool benzílico, ele tem um anel benzênico, CH2OH. Você olhando aqui o salicilato de benzila, ele tem apenas o anel benzênico. Isso permitia você marcar aí fenol como um outro reagente, né? Aquela reação clássica, ácido e fenol aí no caso, né? Então você tem a alternativa A, novamente de Iron Maiden, beleza? A questão 41, uma questão de também clássica, uma questão aí de radioatividade, né? Falava de um corante fotoemissor, né? Composto por uma molécula radioativa que tem meia-vida de 6 meses, né? O que é a meia-vida, né, gente? É o tempo necessário para a atividade radioativa reduzir-se a metade, né? E o texto aqui citava que para o efeito necessário, efeito chamado aqui de vagalume, né? Era necessário uma concentração de 1 grama por peça. Então deveria haver 1 grama nessa peça para que ela não perdesse sua validade. Ele dava aqui o prazo de validade de 4 anos. 4 anos, se a meia-vida são 6 meses, vai passar aí quanto, gente? 8 meses, não é isso? 8 meses. Portanto, 8 meses. Você vai para 1 grama, lembrando que a meia-vida, né? Se você retroceder, ela vai dobrando, né, a quantidade, quer dizer, a quantidade que tem hoje é metade do que era em 6 meses, né? Então, em 4 anos, você tem que colocar hoje 256 gramas, porque aí vai reduzir 8 vezes aí pela metade, você vai chegar em 1 grama, que é a concentração mínima necessária. 256, a alternativa era, mais uma vez, A, novamente, de iPod, perfeito, Tony, perfeito, iPod, né, que é fabricado por A de maçã, não é isso? Essa não teve graça nenhuma, gente. Teve graça nenhuma. Vamos lá. Entendi a questão foi, desculpa, gente. A questão 42. Pega pra sair! A questão 42, né? Era uma questão aí também que cobrava combustão, né? Dava um certo trabalhinho aí também, né? Não era uma questão difícil, claro. Você tinha que tomar cuidado aí com algumas alternativas que ele colocou aqui, né? Algumas proposições. Então ele está falando do gás natural, né? Ele pergunta aí sobre o gás natural, sobre o metano, né? E fala sobre a utilização do metano como combustível, né? E ele dá algumas afirmações. Primeiro, combustão do metano libera calor? Bom, a combustão do metano libera calor, né, gente? Combustão serve para produzir calor aí no caso. Afirmativa 1, correta. 2, a equação balanceada da combustão completa do metano é CH4 mais O2, do CO2 mais água. Essa é a combustão completa, mas ele cita aí, equação balanceada. Essa equação não está balanceada porque você precisa de 2 mol de O2, certo? E vai haver a produção de 2 mol de água. Ele não colocava isso na afirmação. Afirmação 2, errada.
E a afirmação 3 é a mais legal aí, a que cobra um conhecimento um pouco mais amplo, né? Ele fala, a combustão de 1 grama do metano libera menos CO2 que a combustão de 1 grama de etano, cuja fórmula C2H6 foi dada também, se ambos forem queimados nas mesmas condições. Bom, você vai montar então a equação de combustão do etano, né? Então o etano, para cada mol de etano, você vai obter 2 mol de CO2. Para cada mol de metano, você obtém 1 mol de CO2, como você balanceou no primeiro caso. Portanto, para massas iguais dos dois combustíveis, o que você vai ter? Números de mols diferentes. No caso do metano, você vai ter o quê? 1 sobre 16 mol. Isso vai dar o quê? 1 sobre 16 mol de CO2 também, fazendo aí a regrinha de 3, que é 1 para 1, né? No caso do etano, você vai ter para 1 mol de etano, 2 mol de CO2. 1 grama de etano, gente, tem 1 sobre 30 mol de etano. Isso vai dar o quê? 2 sobre 30 mol de CO2. No caso, aí o que vai acontecer então? 2 sobre 30, né, é um número maior, né, que 1 sobre 16. 2 sobre 30 dá o quê? Dá 1 sobre 15, não é isso? Dá 1 sobre 15. Portanto, você vai ter o quê? O etano liberando mais calor, então, liberando mais CO2, né? Ele fala que 1 grama de metano libera menos CO2 que a combustão de 1 grama de etano, se ambos forem queimados nas mesmas condições. Então, essa afirmação aqui, o que acontece com ela? O metano vai liberar 1 sobre 16 mol de CO2. No caso, o etano libera o quê? 1 sobre 15 mol de CO2. Essa afirmação está com problema, né, gente? Ela está correta. O problema aqui são as alternativas. Está sem alternativa correta, né? Aqui vai ficar... Ele não dá a possibilidade de 1 e 3 como corretas, né? Então tem um problema aí nessa alternativa. E aproveita então, Carbone, dá uma comentada no geral, o que você achou dessa prova de química? Olha, gente, a prova de química estava aí, ele cobrou questões clássicas, né, de química orgânica, ele distribuiu até bem as questões, né, levando em conta que são apenas 6 questões, né. Uma questão aqui, a 42, realmente com problema, né, porque ele fala da combustão do metano liberando menos CO2, né, e é correta, né, ele dá como errada aqui pelas alternativas, né, então tem um problema nessa prova. Fora isso, questões simples, mas que cobravam um conteúdo aí mais específico, né, isso aí causa uma certa dificuldade para aquele aluno que estuda a matéria assim, de uma forma mais abrangente, né, porque ele cobrou alguns temas específicos, como por exemplo a questão 38, cobrava uma coisa que em cinética química muito pouco cobrada, né? Uma questão aqui legal de radioatividade, né? Uma questão simples até certo ponto aí, mas cobrando aí a questão de meia-vida, né? E podemos destacar essa questão 42 aí com um problema, né? Tá legal? Esperamos que você tenha ido bem aí na prova. Obrigado. Bom, daqui a pouco nós voltamos, vamos dar continuidade com mais uma matéria para a correção da prova da Fundação Santo André 2007. Daqui a pouco